combinado hoje era começar essa sessão de feedbacks um pouquinho mais cedo. Por favor, me avisem no chat se vocês estão me ouvindo bem, porque eu tô com um fone novo e aí em algumas reuniões hoje o pessoal disse que não estava me ouvindo muito bem. Mas eu vou compartilhar a minha tela aqui. Ah, que bom, Ju. Eu quero mudar de aba e não consigo. Agora eu acho que foi. Estão vendo a minha tela, gente? Full screen? Estamos, claro. Beleza. Então, já falei que a gente resolveu adiantar aqui para dar mais espaço aos palestrantes. Queria reforçar que isso é um comprometimento com a transparência que a gente tem com vocês. Também é uma forma de alguns de vocês não se sentirem sozinhos. Às vezes você vê ali que tem um comentário que, poxa, é uma coisa que você também pensou, estava achando, enfim. Ao vivo não tem como a gente ler tudo, mas vocês podem ter certeza que nós lemos, a gente conversa, discute sobre eles. A gente seleciona aqui só os mais representativos. Vamos começar aqui pela parte boa. Que bom. Deixa eu me tirar aqui estou na minha frente, pronto. Aula ótima, de muito aprendizado e bastante inspiradora. Fez florescer sonhos de ser agente ativo no processo de negociações climáticas. Muitos elogios nessa aula, hein, gente? Foi difícil escolher 4. A Caroline falou perfeitamente, de uma forma muito clara. Amei demais entender mais um pouco. A melhor aula até agora. Muito boa essa aula de negociações climáticas. A Caroline tem, além de ter total domínio do assunto, se mostrou super acessível para tirar as nossas dúvidas e promover uma verdadeira troca. Conteúdo de forma clara, ficou super fácil de entender e desvendar alguns mistérios. Agora consigo entender a ligação entre COP, Kyoto, Paris, muito legal. Agora vamos lá, parte difícil, que pena. Foi muito rápido, gostaria de ter mais aulas aprofundando alguns dos temas apresentados, como RED, mercado de carbono, por aí vai. Então, gente, anotado, reforçando que o que a gente consegue adaptar para esse curso a gente vai fazer e o que não vai ficar para o próximo. De toda forma, a Caroline deixou à disposição o e-mail dela, então mandem suas dúvidas. Se possível, se organizem. Às vezes, mais de uma pessoa tem a mesma dúvida, então para não receber uma enxurrada de e-mails, às vezes, vocês podem organizar um grupo que quer saber mais sobre o mercado de carbono. Escreve para a Carol em grupo e vamos ver no que dá. Acho que pode dar coisas muito legais. Próximo. Acho uma pena quando as referências básicas da aula não fazem parte de um conteúdo gratuito para acesso. Entendo que a questão de direitos autorais é muito importante, mas acho que vale também a atenção para a indicação de pelo menos as referências básicas, ou seja, o mínimo que você precisa ler para entender a aula, em uma plataforma que todos possam acessar. Isso já vinha acontecendo em outras aulas, mas na de ontem, mais da metade do conteúdo pedia assinatura de algum jornal. Acho interessante deixar essas referências como complementares, entendendo assim opcionais. E buscar indicações básicas com acesso público. Então, ótimo comentário, a gente vai tomar cuidado e procurar passar essa orientação para os próximos palestrantes. E que tal? Eu acho muito legal, porque vocês têm umas ideias incríveis no que tal. Então, por exemplo, seria legal ver os temas e dúvidas que ficaram mais em alta entre a turma e fazer lives ou encontros extras para discutir esses assuntos. Então, a gente queria deixar essa sugestão para a própria turma. Vocês são mais de 100 alunos, super capacitados, e a gente queria motivar vocês a se auto-organizarem e se procurarem, formarem esses grupos e, de repente, sugerir atividades, promover atividades e lives, enfim, dentro do próprio curso mesmo. Então, fiquem à vontade para fazer isso. Isso também vale para a próxima sugestão, fazer um desenho com todos os órgãos de decisões. Eu achei particularmente fantástico. Acho que dá até uma atividade para o DPC. Imagina, você ter ali um desenho fazendo
sei lá, uma simplificação desse panorama geral de negociações climáticas. Então, cara, de repente alguém aí na turma manja de ilustração digital, manual, design. Então, ia ser o máximo ter esse desenho. Eu nunca encontrei nada assim, só coisas muito complicadas. Então, é isso, ponham a mão na massa. E agora, só para mostrar um pouquinho que nem todo mundo ama as breakout rooms, a gente colocou esse aqui pedindo para que elas sejam mais curtas, depois ainda tem a exposição da fala dos grupos. Acho que 10 minutos de breakout rooms são muita coisa, que tal 5? As aulas técnicas são densas e acaba que só começa o conteúdo depois de mais de 30 minutos. Essa parte inicial tem tomado muito tempo. Enfim, sei que muitos priorizam as salas, mas creio que podemos sanar a vontade de conversar por mais tempo com as outras pessoas, organizando de forma independente os cafés, e aí temos mais tempo para o conteúdo da aula. Então é isso, gente. A gente recebe muito elogio, muita gente pedindo mais breakout rooms, mas vocês são uma turma, obviamente, muito grande e diversa, com perfis diferentes, as pessoas trabalham diferente, gostam de aulas diferentes, então não vai dar para agradar 100%, mas a gente está fazendo o possível para a maioria curtir aqui o curso. Não sei que horas são, Ju, não sei se eu já passei dos 5 minutos, deixa eu sair aqui. 7:01. Obrigada, Clara. Oi, pessoal, boa noite. Só para avisar, né, que a gente começou 5 minutinhos antes para quem quisesse participar dessa parte dos feedbacks participar e a gente seguir com a nossa aula. Complementando os comentários da Clara, só queria falar que tem sido legal porque a cada aula a gente recebe melhor aula até agora. Então eu sinto que tá, apesar de tudo, tá tudo bem. E também que bom que vocês têm se sentido à vontade para compartilhar também o que acham que poderia melhorar. E sobre o conteúdo que não é acessível, a gente vai reforçar com os palestrantes, a gente já tinha reforçado, na verdade, inclusive pedindo que conteúdos fossem em português, né? Mas a gente obrigada pelo comentário também. E vou dar boa noite antes da gente ir para nossa meditação de chegança, vou só dar boa noite para a Andrea, para a Carol e para o Luciano, que vão ser nossos palestrantes de hoje. Obrigada por participarem da aula de hoje e compartilharem o conhecimento de vocês com a turma. E toda a aula a gente começa com uma meditaçãozinha para todo mundo chegar, deixar de lado o que passou no dia, trabalho, outros compromissos para focar na aula. Então, hoje, e quem está oferecendo são alunas do próprio curso. Hoje, quem vai fazer a meditação é a Luana. Boa noite a todas, todos, todas. Como a gente não tem muito tempo, vamos fazer só um exercício de liberação e algumas respirações para a gente trazer a nossa presença para cá, sabendo que a respiração é a melhor ferramenta que a gente tem para manipular nossa energia, nosso estado mental, nosso estado emocional. Então, vamos utilizar. Primeiro, peço que todos se sentem aí confortáveis e vamos fazer uma inspiração bem profunda. Puxa o ar para todo o peito aqui em cima e solta pela boca fazendo um ar. Mais uma vez. Vai soltando o corpo a cada expiração. Libera essas tensões. Vamos fazer um giro com o pescoço, fazendo uma maior amplitude possível. Inspira quando vai para cima e exala o ar quando está aqui embaixo. Vai liberando.
essa região do pescoço que acumula muita tensão. Gira para o outro lado também. E vai centralizando. E aí a gente pode fazer uma inspiração elevando os ombros e solta o ar, fazendo com que eles caiam com rapidez. Então vamos lá. Inspira e solta. Inspira pelo nariz bem profundo e solta pela boca. Mais uma última vez. E agora, vamos só fechar os olhos um instante. Se possível, dar as mãos e apoiar elas aí no colo de vocês. E mentalizar para a aula de hoje qual que é a tua motivação em estar aqui. Quais foram as escolhas e as renúncias que você teve que fazer para estar aqui hoje? E qual que é o seu objetivo em estar aqui? Tome um momento para mentalizar isso. É esse foco, através do nosso propósito, que direciona as nossas ações. E é esse direcionamento focado que nos leva ao nosso objetivo. Então, durante os processos dessa trajetória, é muito fácil a gente se distrair, se dispersar e, por isso, acabar perdendo exatamente o que é o mais importante, que é o processo. Então, que com esse foco do nosso propósito, do nosso objetivo em estar aqui hoje, com essa clareza, a gente possa vivenciar essa aula com toda a nossa atenção, toda a nossa presença, sabendo que é esse momento o que faz sentido, e não o resultado que a gente tem de expectativa, porque isso é algo que não é palpável, é só uma ideia, mas o que a gente vive aqui hoje, agora, é o real. Então, com mais uma inspiração bem profunda, eu vou pedir para vocês reterem o ar, reterem com os pulmões cheios de ar, por 7 segundos, e depois liberar esse ar também demorando 7 segundos. Tudo bem? Para dar uma energizada. Então, vamos lá. Inspira e retém. E solta lentamente. Mais uma vez. Inspira. Retém com ar. E exala lentamente. Última vez. Inspira com o pulmão bem cheio. Retém. E exala lentamente. Espero que todos tenham uma ótima aula, que muitos insights venham e que a gente possa aproveitar ao máximo. Beijos. Obrigada, Lu. Obrigadão.
Antes de passar para Carol, para o Luciano e para a Andrea, eu só quero compartilhar uns 2 recadinhos com vocês. Atendendo a pedidos né, sobre interação de vocês, a gente gostaria de sugerir, depois a gente passa por e-mail, por mensagem, mas que nessa semana a gente vai começar a sugerir algumas atividades para vocês se encontrarem. Então, vocês formarem trios, de preferência com pessoas que vocês não conheçam, olhar lá no documento de mini bios, pessoas que talvez vocês queiram trocar e marcar conversas, né? E a gente deu um exemplo aqui, né? Vocês podem conversar sobre qualquer coisa. Então, quais são os seus principais desafios e aprendizados, o que estão achando do curso, o que estão planejando, né? Um começo de conversa que a gente fez na primeira aula, como tem sido o seu ano até agora. Então fica essa sugestão para essa semana, para vocês se encontrarem. E sobre perguntas, né? A primeira turma que a gente tem, assim, que todo mundo as pessoas são muito participativas, né? Cada turma é de um jeito. Até falei aula passada que eu vou passar a moderação das aulas e do curso para vocês, assim, porque vocês estão se auto-organizando. E como tem tido muito bate-papo no chat, né? Muita interação no chat, quando for pergunta, para ajudar a gente a organizar, colocar na frente pergunta em caixa alta, tá bem? Então é isso. Vou passar, eu acredito que seja o Luciano, o primeiro que vai falar nessa aula, que é sobre comunicação e mudanças climáticas. Então, boa noite, Luciano. Alô, vocês me escutam? Só para garantir, evitar o mute. Sim. Tudo ok? Joinha? Beleza. Bom, primeiro agradecer em nome da Ju, toda a equipe de Five Leaders, agradecer a todos vocês que estão com tempo aqui para conversar com a gente, para nos ouvir, para interagir. E antes de eu ir para a minha fala, fui provocado a fazer uma dinâmica, né? Eu não vou falar quebra-gelo, porque a gente está aqui para tentar manter o gelo unido, né? Parar de quebrar gelo, na verdade. Mas uma certa dinâmica que é o seguinte: vocês vão ser divididos em grupos, não sei como é a mágica do Zoom aí, que alguém faz aí, e vão ter um desafio. Vocês vão ter 10 minutos para fazer o seguinte: imagine que agora, nesse exato momento, a Maju está vindo aqui e ela vai pedir ajuda de vocês para fazer uma chamada no Jornal Nacional. E a pauta é para uma conversa com um pesquisador que vai explicar para as pessoas em casa a conexão das queimadas do Pantanal e da Amazônia com a poluição que tem aumentado nos centros urbanos do Sudeste. Nós vamos ter que tentar ajudar a Maju a fazer uma chamada para essa matéria no Jornal Nacional, tá? Então, vocês vão ser divididos em grupos e vão ter 10 minutos para tentar pensar como é que ela pode passar a bola para quem está na bancada para fazer essa matéria no Jornal Nacional. Tá, eu vou dividir, pessoal, as salas aqui. Luciano, Carol e Andrea, fiquem à vontade para entrar em salas também e a gente se vê daqui a 10 minutos. Até daqui a pouco. Quem tiver problemas para entrar, vai me avisando. Então, mandei já os convites. O jornal vai começar já, ela buscou vocês de última hora mesmo, não tem muito tempo. Não me culpem. Culpem aí essa habilidade desse meio de comunicação. Aí você coisa assim. Bom, gente, obrigado. O Ju, não sei, a gente quer sugerir as pessoas escreverem alguns exemplos no chat? Uma boa, né? Pra gente ver o que saiu. Acho que pode ser isso. Eu não sei se alguém quer. A gente tem 5 minutos, né? Se eles querem comentar também. Se alguém quiser falar, também o microfone está aberto aqui. Melhor para organizar aqui. Bora lá. Fazer uma filinha. O Vinícius levantou a mão. Obrigado. Então, eu estava conversando com um grupo. Eu acho que a comunicação da crise climática ela acaba sendo muito
quase amor, assim. A gente tem uma abordagem muito tranquila e isso não engaja as pessoas. Acho que as pessoas não têm noção da complexidade, da seriedade do assunto, porque a gente acaba tendo uma comunicação que não fala mesmo do tanto que isso é grave, do tanto que isso vai impactar a vida das pessoas. Então, a gente procurou fazer uma coisa assim, meio, não sensacionalista, porque é a realidade, né? Mas algo que aumentasse muito, tipo assim, mostrasse a gravidade da situação. E eu acho que, em termos de comunicação, esse é o maior desafio, assim, porque nós somos, em geral, o perfil de pessoas que trabalham com esse tema são pessoas mais tranquilas, mais na paz, assim, mas a gente precisa ser um pouco mais agressivo na comunicação. Luana e Nath depois. Oi, boa noite. Queria trazer um contraponto, então, do que foi dito agora, porque no nosso grupo a gente discutiu muito sobre a necessidade de trazer para a realidade da pessoa que está ouvindo, né? Porque é um tema muito complexo e muitas vezes quando a gente vai comunicar, fica uma coisa, existe uma barreira, assim, porque a maioria das pessoas não está tão inteirada, não tem tanto interesse e, enfim, não encara o assunto como a gente faz e gosta, né? Então, levar essas informações e criar essa consciência numa pessoa que vive uma outra realidade é algo muito desafiador e que precisa ser feito a partir da empatia com aquela pessoa, né? Se colocando dentro da realidade dela e criando esse link mesmo, né? Do que ela gosta, o que faz parte da rotina dela, como que um assunto pode ser ligado no outro e a partir daí gerar um interesse e um entendimento naquela pessoa. Então, eu acho que é mais nessa perspectiva empática e de você saber utilizar ali, meio que quase que manipular mesmo, né? A realidade dela para se encaixar no que você está querendo passar para ela e não algo mais agressivo. Nath. Oi. Isso não chegou a ser discussão no nosso grupo, mas só também fazendo um contraponto para o que o Vinícius falou e a Luana também. Eu acho que nem tipo paz e amor e nem indo muito desesperado, porque quando você fala de uma situação que é desesperadora, as pessoas ficam mais desesperadas e tem gente que no desespero não faz nada, trava. Então, acho que tem que usar um pouco do humor, um pouco de como essa coisa é atual, é trending, é cool. Apesar de não ser, mas usar métodos de comunicações mais para o humor. E o que a gente discutiu no nosso grupo foi que a maior dificuldade que a gente sentiu na hora de comunicar é que o clima é muito abstrato. O ar, né? Quando a gente pensa no senso comum das pessoas do que é o clima, a figura que vem é o ar, e o ar você não pega. E numa sociedade capitalista, onde tudo gera um produto que você pega e compra, você falar de uma coisa que não é palpável acaba sendo um desafio na hora de você comunicar e as pessoas entenderem isso. E a nossa chamada foi o que as queimadas na Amazônia e a poluição no Sudeste têm em comum? Você, saiba mais no Jornal Nacional. E aí foi essa nossa conclusão diante dessa discussão de que o clima é abstrato. Obrigada. Agora é eu. Então, assim, muito resumidamente, a gente falou na questão dos rios voadores, né? Tipo assim, você sabia que parte da chuva que cai no sul e no sudeste é produzida na Amazônia? E eu acho também que toda essa conversa que a gente está fazendo, acho que falta uma questão do sentimento de pertencimento para o engajamento, das pessoas se sentir parte da Amazônia. A Amazônia não é só de nós que estamos aqui, morando aqui, mas ela é um patrimônio nacional e humanitário. Então, o sentimento de pertencimento é importante para a gente defender, se engajar. Porque
Porque quando eu me sinto parte de alguma coisa, eu defendo. É igual que se entrarem no meu quarto, invadir minha privacidade, eu vou defender. Então, que os brasileiros se apossem de forma legal desse sentimento que é nosso e a gente tem que cuidar da nossa casa. Beijo. Ai, acho que sou eu. Eu acho que eu fui muito bem contemplada por todas as pessoas que falaram. A Nath, acho que eu sou muito contemplada pelo que a Nath falou, pelo que a Dani falou e a Luana também. Uma coisa que a gente pensou foi em como trazer a questão das queimadas para a realidade da pessoa, né, que está vivendo na cidade, porque a gente que vive na cidade e não gosta tanto desse tema, parece que não fecha os olhos para isso, né? Parece que não consegue entender como que isso de fato chega na gente, como isso de fato afeta a gente, mesmo estando longe, né? Então, a gente tinha pensado em alguns acontecimentos que ficaram muito famosos na região do Sudeste, em São Paulo principalmente. Então, a gente pensou no dia que virou noite, por exemplo, o aumento das doenças respiratórias. Então, a nossa chamada que a gente pensou do dia que virou noite ao aumento de casos de doença respiratória na cidade. Entenda como as queimadas na Amazônia afetam diretamente no seu dia a dia, ou entendam como as suas ações na cidade afetam as queimadas ou intensificam as queimadas, para fazer as pessoas entenderem, né, como que as queimadas afetam elas e como que elas estão contribuindo para que algo aconteça mesmo estando longe, estando distante fisicamente. E acho que é isso, a questão da propriedade que a Dani falou é tudo. Então, a gente sente que pertence, a gente luta com todas as forças. Obrigado. Kenny, eu posso pedir para você escrever o seu comentário para a gente, todo mundo ter a oportunidade de também ler, enquanto eu vou seguindo? Pode ser? Desculpa. Gente, muito obrigado, adorei muito participar do grupo e também ouvir esses relatos de vocês, mas acho que vai fazer total sentido porque eu me preparei para falar e provavelmente que a Carol e a André também se prepararam para falar. Eu tinha até um exemplo para mostrar que isso aconteceu comigo na vida real, mas eu vou mandar para a Ju e ela manda para vocês no grupo de WhatsApp, não sei onde vocês estão reunidas e reunidos, vocês veem depois como que foi, porque eu de fato tive que fazer uma chamada com a Maju para o Jornal Nacional. Era uma outra pauta, mas eu tive 5 minutos para decidir o que a gente ia falar. E aí o que aconteceu. Vou deixar vocês curiosos e curiosos para saber o que saiu disso, tá? E enquanto aí a Kênia tá não vendo a porção de transamento de fumaça. Legal, gente. Então eu vou seguir com a minha apresentação, tá? Obrigado, Kênia, aí. Todo mundo lá fez o comentário ali, já o que o grupo dela tinha escrito. Eu vou ver se eu consigo compartilhar, porque eu sou meio batata para essas coisas. Aqui, compartilhar parte aqui. Qual janela que é? É esta aqui. Essa. Foi, né? Compartilhei a certa. Sim, falta só pôr em modo apresentação. Isso, coloquei. Aqui ainda aparece. Então vamos lá. Aqui ainda aparece o PPT. Agora foi. Foi, tá. Então, como pode ter gente que a transmissão esteja meio ruim ou que a tela é muito pequena, eu sei que vocês vão ler muito mais rápido do que eu, mas eu vou tentar ler a maioria dos textos, tá? Então, eu sei que pode ser um pouco enfadonho para algumas pessoas, mas eu vou, só para garantir a acessibilidade de todo mundo. Então, meu nome é Luciano Frontelli, me descrevo como um dançarino de mentira que gosta do único planeta conhecido pela ciência, onde existe picolé de tapioca. Tento ajudar sendo diretor executivo da Aprende for the Planet no Brasil e pagando mico em vídeos do Clímax na internet. Vocês vão ver alguns deles se vocês tiverem curiosidade para ver, porque está nas nossas referências depois, tá? Sobre Clímax Brasil. Clímax Brasil é um coletivo, né? Foi fundado em 2013. Essa aqui é uma foto até meio antiga do coletivo, nós somos bem mais enxutos hoje em dia. Começamos com 12, hoje somos 6 pessoas, inclusive a Ju está nesse meio aí, a pessoa que vos fala moderando todos os encontros. E nós nascemos a partir, na verdade, de uma mobilização global que a 350.org fez naquele ano,
para um evento chamado Global Power Shift, né? O propósito do evento era reunir ativistas ambientais, climáticos do mundo todo, jovens, né, daquela época. Naquela época eu não sou mais jovem, para que então eles pudessem então fomentar um movimento global mesmo, que as pessoas pudessem então realmente se conectar enquanto movimento heterogêneo, diversificado do mundo como um todo, elaborar estratégias e poder então se fortalecer. Bom, e foi daí que surgiu o Clímax Brasil, que tem como missão tirar as mudanças climáticas do armário e chacoalhar adolescentes e jovens do Brasil para que entendam o que são as mudanças climáticas, lembrando que essa linguagem de 2013, a gente ainda não falava em emergência climática nem em crise climática, e como eles podem se engajar na temática. Bom, mas daí o que influenciou nossas escolhas, né? O que a gente ia fazer enquanto coletivo? O que principalmente nos motivou foi que naquele ano, 2013, o IPEA lançou uma pesquisa com jovens brasileiros, usando como modelo a então pesquisa do pós-2015, né, ou do My World 2030, Meu Mundo 2030, que era então quando estavam formulando, desenhando o que seriam o que vocês conhecem hoje como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí eles usaram esses temas para as pessoas então elencarem quantas opções quisessem do que eles entendiam como prioridade, 16 assuntos. Mudança do clima na época ficou em último lugar para os jovens brasileiros. Mas a gente olhou para esse gráfico e viu que tinha ali na frente alimentação, tinha saúde, né, tinha outros assuntos que talvez pudessem conectar, e até um pouco mais ali para frente, né, tá muito também em prioridade, mas também tinha meio ambiente, etc. Então a gente tentou pensar, bom, como é que a gente pode... O que está acontecendo é que as pessoas não estão conectando as mudanças climáticas, ou não consideram mudança climática, a crise climática hoje em dia, que a gente fala que é o termo mais usado, com tudo que acontece na sua vida, né? E aí a gente percebeu também acontecer outra coisa, que a maioria das vezes, quando se falava, essa aí eu peguei hoje, tá? Eu entrei hoje no site para ver notícias de comunicação sobre mudança, porque a palavra mudança climática apareceu nessas notícias. Então ainda hoje muito se usa dados ou tema ou cabeçalhos ou chamadas que são né, bem alarmantes, assim, difíceis de como uma pessoa que está ali trabalhando no dia a dia pensar o que ela pode, como que ela soluciona a vida dela ou se ela pode fazer alguma coisa a respeito. Né? Por exemplo, a ONU alerta para o aumento de eventos climáticos extremos nos últimos 20 anos. Mudança climática pode transformar em savana 40% da Amazônia, indica estudo. Então, assim, são chamadas bem assim, né? E como que se conecta com as pessoas? O que eu tenho, o que eu posso fazer, né? Tipo, beleza, e aí? O que eu faço? Né? Então a gente resolveu, olhando para isso, que era ainda mais né, essa questão né, naquela época, bom, então vamos tentar focar em comunicação, vamos tentar pensar numa comunicação para a mobilização, porque a gente também acreditava que só o comunicar também não era muito a nossa pegada, porque todos nós éramos e somos ainda ativistas. Né? Então a gente queria, mais do que comunicar, né, que também tem sua importância, a gente queria pensar em como a comunicação poderia prestar um serviço para o engajamento, para a mobilização. Mas aí, quais contatinhos a gente vai mobilizar? Né? A gente precisa ter um foco. Né? A gente precisa escolher com quem a gente vai falar. Então, a gente não pode ser uma pessoa que quer todo mundo, porque na real a gente não vai conseguir falar com ninguém, né? Os famosos acumuladores de matches em todos esses outros aplicativos aí. Tem lá 500 mil pessoas lá que você deu match, mas não fala com ninguém. Não sai do bom dia, boa tarde, como vai, não sai do interrogatório da polícia. Então, quando a questão é montar uma campanha, pensar uma mobilização, é super importante que a gente defina quem a gente quer mobilizar. E depois que a gente define quem a gente quer mobilizar, a gente precisa buscar entender onde essas pessoas estão, né? Quais são os canais principais, os mais estratégicos, porque a gente também não tem como acessar tudo de uma vez, né? A gente precisa otimizar uma vez que identifica o público, qual é o canal que eles mais usam. Então, estudar mesmo qual a melhor forma de fazer essa aproximação, onde que eles estão, que linguagem que eles usam. Eu tenho mais chances no Tinder ou no inbox do Instagram dessa pessoa que eu quero falar, né? E vem uma dica extra, né? Um emoji
emoji de foguinho não comunica muita coisa, a gente precisa de criatividade também. É essencial na hora que a gente vai falar com uma pessoa que está interessado, num público que está interessado, tentar sair um pouco do padrão, do básico, e para uma coisa que realmente chame a atenção dessa pessoa. Abusar da nossa criatividade, abusar de a gente tentar realmente ser um pouco diferente do que essa pessoa está acostumada. Mas aí, o que é mobilização, né? Antes de eu continuar aqui na explicação mais técnica, né, mais teórica de mobilização, eu queria que vocês tentassem escrever no chat alguns exemplos de mobilização que para vocês são tipo, putz, essa mobilização para mim tocou. Tenta listar recentemente qual mobilização que mais te tocou, assim, ou que você se engajou, aquela que deu certo com você. Pode ser uma campanha, pode ser enfim, só tenta citar um exemplo de uma mobilização que para você funcionou, que te mobilizou e você se engajou. Só para a gente dar uma olhada aqui. Eu vou dar um minutinho para vocês escreverem aí. Bom, então a gente já teve alguns exemplos de campanhas aqui, campanha da Unicef, da Fabi Rossi, a rede, o Youth Climate Leaders, Tic Tic Tic, How Can We Sleep While Our Beds Are Burning, né? Como a gente pode dormir enquanto as nossas camas estão pegando fogo. Eu lembro, teve uma música muito legal dessa campanha, um vídeo super legal também. Deixa eu ver o que mais aqui. Divulgar meu cuidado com a composteira e a galera querendo praticar também. Campanha de doações para ajudar no trabalho de conter fogo no Pantanal e ajudar os animais. América Latina em Chamas, o livro A Terra Inabitável e muitos outros que vocês estão escrevendo aí, né? Eu acho que é bem legal, até para, caso vocês não conheçam algumas dessas pesquisas, depois vocês possam olhar. E aí eu vou, né, acho que tem várias definições, tá? Mas uma definição que eu trago para vocês é que mobilizar é o ato de convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum. Então, compartilhando interpretações e sentido. Então, quando a gente fala de mobilização, a gente tem que tentar entender, né, qual que é esse propósito comum. Acho que foi não sei se foi a Luana que disse da questão de empatia, de tentar se colocar no lugar das pessoas, de tentar, então, ver como que essa mensagem, de repente, está conversando com essas pessoas. Então, mobilização é muito uma questão também de compartilhar, né, de co-construção, de coletivo. Então, mobilização tem esse sentido mais amplo de compartilhamento, né? Então, é mais do todo. Quando comunicação não necessariamente tem uma construção colaborativa, tem um trabalho de equipe, tem um propósito comum, né? A comunicação pode... Enfim, André e Carol vão falar mais sobre comunicação em detalhe. Não vou ficar falando disso agora. Elas vão ter muita coisa bacana para falar sobre vocês sobre isso, principalmente comunicação. E aqui eu trago alguns exemplos do que o próprio Clímax fez de comunicação, porque o nosso foco foi trabalhar com humor, né? Então a gente fez muito meme, a gente fez muito vídeo, a gente fez muita campanha que tentava sair do que a gente já tinha visto, assim, né? Então a gente tentava sempre usar da cultura pop, daquilo que estava acontecendo no momento, para tentar falar com as pessoas, né? Então, teve a época que estava rolando a apresentação da Lady Gaga, fazia tempo que a pessoa não viu uma apresentação da Lady Gaga ao vivo, a gente já lançou um GIF, já baixou o vídeo no YouTube, já transformou em GIF e já fez esse material. Teve aquela época também, teve um monte de memes sobre trocadilhos com termos, né, comuns. Então, ali tem o aquecimento global, né, pessoas falando em várias línguas durante o aquecimento. Teve esse meme também do gato dando entrevista, né, que aí realmente reclamando, todo mundo reclama dele, todo mundo faz o contrário. Enfim, a gente teve vários memes que tinha produzindo e também muito usando o que acontecia no momento, ou um meme que estava em alta para tentar trazer para a linguagem de aquecimento global, de mudança climática, etc.
que era uma coisa que funcionava muito bem, né? Funciona muito bem até hoje. Hoje mesmo eu compartilhei que teve um streamer da Twitch que é terraplanista e fizeram um meme, né? Fizeram um comentário bem isso, né? Se a Terra fosse plana mesmo, não ia ser aquecimento global, seria a chapa tá esquentando. Então fez o comentário. Então assim, são várias, como eu disse, deixa a criatividade voar, gente. Tá ali, ó, tá ali só esperando vocês usarem e abusarem dela. Um outro exemplo, que daí a Ju pode falar muito mais sobre essa campanha, que foi ela que liderou esse dentro do Clímax, que foi da gente tentar comunicar para grandes centros urbanos, por meio desses lambes, relatos que foram ouvidos de mulheres, né, que em áreas atingidas no Alto Tapajós, de grandes construções. Se quiser Ju, pegar o link aí, ou se quiser entrar aqui para falar, fica à vontade. Mas enquanto isso eu vou falando, se você não... Posso falar, vale. posso falar. A gente fez a primeira edição do projeto Mulheres Tapajônicas em 2016, quando teve uma caravana em defesa do rio Tapajós, na região de Itaituba, perto de Santarém, Alter do Chão. Várias comunidades, povos, populações tradicionais, indígenas, urbanas se juntaram em defesa do rio Tapajós, né? E eu fui lá para entrevistar e amplificar, né, as vozes das mulheres que moram nessa região, como elas estavam sentindo o impacto de megaprojetos. Então, desde os planos de construção de usinas hidrelétricas, projetos de mineração, hidrovias, e também como portos, e também como que elas estavam sentindo o impacto das mudanças climáticas nas suas vidas e na vida das comunidades delas. E aí eu fiz essas entrevistas com elas, a gente selecionou as frases dentro das falas delas, eu tirei fotos e essas fotos viraram ilustrações que a gente espalhou por pôsteres lambi-lambis, não só nas redes sociais, mas também em cidades como São Paulo, Rio, cidades no Nordeste e também em Santarém. Tá rolando uma segunda edição do projeto Mulheres Tapajônicas. Teve uma roda de conversa com mulheres Borari, que moram em Alter do Chão. E em breve, seguindo os canais do Clímax, vocês vão ver o que rolou. Elas escolheram falar e organizar uma campanha de sensibilização nacional sobre a questão da gentrificação e especulação imobiliária naquela região de Alter do Chão. E é isso, eu mando o link para vocês. É importante falar que a mulher que está nessa foto, né, o que fala, o cara corta uma árvore e ainda reclama que tá calor, é a Alessandra Corapi e a Alessandra Munduruku, que ontem ganhou um prêmio, John F. Kennedy, acho que e vai reverter o valor desse prêmio todo, também continuando a luta dela em defesa dos povos indígenas e do rio Tapajós. Muito obrigado, Ju. Bom, então, primeiro, Ju, quanto tempo eu tenho? Só para eu me controlar aqui. Eu acho que, deixa eu ver. Mais 5 minutos? Pode ser? Tá bom, beleza. Bom, seguindo, nós também fizemos muitos vídeos, né? Como eu disse, eu pago mico na internet fazendo vários personagens. Esse aí foi na COP23, a gente fez uma oficina com jovens de algumas regiões, outras organizações parceiras do Clímax, para tentar definir quais personagens a gente ia fazer nessa conferência que foi em Bonn, na Alemanha. E aí foram dois personagens. Um era um influencer caricato de Instagram e outro era uma personagem meio mística, que seria a representação da natureza. Então, o influencer foi... enfim, ele estava lá no Oba-Oba e
educado pela Nath Natureza, né? Então, que era essa personagem que representava esse espírito da natureza e tentava, através dele, falar com os seguidores que ele tinha nas redes sociais, então explicar o que estava rolando na conferência, qual que é a importância do assunto e assim por diante, né? Então, teve vários vidinhos para quem quiser ver depois, tá? E aí eu trago também algumas ferramentas para vocês, tá? Que a gente usou bastante. Tem essa Executivo Smart foi uma cruz no começo do Primo, ficou um dia inteiro para fazer sair esse bendito desse objetivo. Nem Smart, na minha cabeça, eu chamo de objetivo cabeçudo. Diz que é inteligente, mas nem tanto assim. Mas é isso, os objetivos Smart são específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas, definidos no tempo, para definir objetivos de acordo com a... Como que eu faço para tirar isso aqui? Ajuda a definir objetivos que inspiram as pessoas a lutar pelo seu atingimento, orientação de ação, para que realmente importa fazer, não se desperdiçando tempo e energia. Então, isso é uma ferramenta que ajuda a gente na hora que a gente for definir um objetivo comum de um grupo, ou de uma campanha, enfim, a gente tentar otimizar o recurso que a gente tem, seja de pessoas, seja de tempo, etc., para realmente tentar fazer algo que seja alcançável durante aquele período de tempo, para depois definir outro. Lógico, alcançou aquele, já manda outro, já emenda outro. Mas é uma ferramenta que a gente vai falar mais sobre isso no final da aula, mas que foi muito importante para a gente. E um outro é a que a gente falou do identificar com quem se quer falar, né? A persona. Que ela ajuda então a gente a definir a linguagem e o tom que serão utilizados na comunicação da campanha ou ação. Ainda essa definição pode ser útil para criar produção de conteúdo e chamar a atenção do público. Ou seja, não existe uma única parte das ações que não podem ser otimizadas pelo estudo e construção da persona com quem você quer falar e engajar. Então, tentar elaborar um desenho mesmo, se literalmente fazer um desenho de quem que é a pessoa ou o público médio com quem você quer falar. Então, é um jovem ou uma jovem de 16 anos que mora na região tal, que usa tanto tempo do dia dela para acessar tais redes sociais, que trabalha em tal lugar, ou que estuda, ou que não trabalha, que gosta de fazer tal coisa, que paquera, que não paquera, que não sei o que, enfim, tentar realmente definir uma figura média desse público com quem você quer conversar, para daí então, tentar pensar quais são os melhores lugares, melhores horários e assim por diante, para começar a estudar realmente como falar com esse público, né? Tem uma outra ferramenta que a gente vai falar no final da aula sobre isso também. E aí um pouco de resultados, né? Mas para poder demonstrar para vocês, né, o que a gente conseguiu alcançar uma vez que a gente utilizou dessas ferramentas, fez planejamento, se organizou, apanhou muito, sofreu muito, errou e acertou, brigamos entre nós, depois pedimos desculpas e assim por diante. No total de engajamento, a gente teve um pouco mais de 5 milhões de engajamentos, isso seja no site, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, né? Os dados que a gente foi angariando esses aqui são desde 2015, tá? Não tem dados desde 2013 que a gente começou. Quando a gente começou mesmo a contabilizar, foi em 2015, que então a gente chegou então, a esses 5 milhões quase meio de engajamentos. A gente também teve várias mídias espontâneas na relação ao nosso trabalho, né? Então, o trabalho que a gente fez acabou sendo na Reuters, acabou sendo na edição de aniversário da época. Como eu disse, né? A gente fez aquela chamada de forma bem aleatória no Jornal Nacional, porque é isso, a galera viu a gente fazendo a cobertura bem diferentona na COP, como chegou no ouvido da Maju e falou, viu, hoje tem que fazer tal chamada aqui, vocês não querem me ajudar? Quando? Daqui a pouco, vamos fazer agora? E aí foi isso, né? Mas, enfim, tem várias coisas legais que a gente acabou fazendo a partir de dando a cara a tapa mesmo. E é isso, gente, que eu tinha para tratar bem resumidamente, para tentar dar tempo também para vocês quiserem fazer alguma pergunta e dar tempo também da Carol e da Andrea falarem com vocês, porque elas sempre falam também é muito importante, eu estou muito curioso também para saber o que elas têm a agregar, quero aprender hoje também. Alguém tem alguma dúvida que eu posso tentar responder no chat ou responder aqui? Não sei, Ju, como você prefere que eu faça, mas estou à disposição. Vamos só... primeiro, obrigada. Vamos só responder a pergunta do Luiz, e daí a gente passa para a Andrea, e aí a gente vai tocando e deixa para o final. Tá. Enquanto isso, eu deixo meus contatos aí com o Gado Clímax. Bom, como saber quais características da persona são necessárias de serem definidas?
Eu vou passar para vocês, a Ju vai encaminhar para vocês um modelinho de dinâmica para vocês construírem essa persona. Então, ela já tem as perguntas chaves que vocês precisam fazer na hora de definir essa persona, tá? Então, pode ficarem tranquilos que tanto para outra ferramenta do Objetivo Smart quanto para essa da persona tem 2 modelos que vocês vão poder usar para poder brincarem um pouco com essas ferramentas e tentarem já fazer um mini persona. E tem a pergunta do Luiz Beleza? aqui que está Valeu. em cima. A pergunta do Luiz está em cima. Do Luiz. Quer que eu leia? Você vê essa mobilização em contraponto a uma comunicação comum como uma forma de advocacy? Eu não diria que é um contraponto, porque eu sinto que outras comunicações também são eficientes, dependendo de quem está falando. Eu acho que é uma outra forma que as pessoas têm subutilizado muito. O que a gente discute dentro do Clímax é que muita gente viu que deu certo, viu que a gente alcançou muita gente, mas ainda assim não tem muito coletivo, muita organização, muito meio de comunicação utilizando. Você vê alguns exemplos, eu tenho gostado muito que o Observatório do Clima tem feito isso ultimamente, alguns outros meios de comunicação também, mas ainda é raro ver quem se utiliza dessas ferramentas para tentar uma forma alternativa de alcançar públicos diferenciados. Às vezes tentar furar o que a gente chama de bolha ou de Kombi, né? A turminha que todo mundo se conhece encontra as mesmas reuniões de Zoom hoje em dia, né? A gente chamava de conferências do encontro antigamente. Então, eu não diria que é um contraponto, eu diria que é uma alternativa para a gente tentar realmente chegar em pessoas que de repente não estão sendo alcançadas hoje. Muito obrigada. Antes de passar para a Andrea, só quero, acho que eu sempre começo a aula um pouco acelerada, esqueci de falar. A proposta a gente teve aula sobre autoconhecimento, liderança, semana passada foi foram aulas mais teóricas sobre ciência das mudanças climáticas, negociações climáticas, que tem muito a ver com a parte da ciência. E a partir dessa aula, a gente está trazendo para vocês perspectivas e uma pincelada de atuações quando se trabalha com mudança de clima. E a gente trouxe 3 pessoas para falar de comunicação, que é um desafio, porque a gente sabe que a gente tem pouco tempo, mas também porque a gente sente que comunicação, muitas vezes, principalmente quem trabalha em organizações não governamentais, é um trabalho negligenciado, como se qualquer pessoa pudesse fazer comunicação. Então, a gente está trazendo aqui o Luciano, que está falando perspectiva mais da sociedade civil, de um coletivo. Agora a gente vai trazer a Andrea, que vai trazer pontos, além dos pontos de vista dela e da experiência dela, a parte da comunicação institucional, e a Carol, que trabalha na grande mídia. Então, essa é a proposta da aula de hoje. Já teve a primeiro ponto de vista com o Luciano. E agora eu vou passar para a Andrea. Boa noite, Andrea. Boa noite, Ju. Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa noite a todos e todas. É muito bom sempre falar depois do Luciano e relembrar um pouco da trajetória que eu comecei com ele, assim, acho que há 1 ano a gente estava num painel sobre jovens lideranças climáticas, talvez 1 ano e pouquinho, agosto do ano passado, e hoje estamos aqui nessa sala tão diversa, contei aí 17 pessoas do Rio de Janeiro, eu estou aqui no Rio, e eu acredito super nesse espaço de construção de lideranças jovens climáticas, acredito nesse espaço de formação, de soma, de conhecimento. Então, hoje eu nada mais quero do que dividir um pouco da minha trajetória, como a Ju falou, e um pouco dos meus aprendizados como jornalista, comunicadora e ativista. Então, eu preparei uma apresentação, quero dividir com vocês aqui. Vamos lá. Todo mundo vê minha tela? Sim. Sim? Obrigada. Bom, quando a Ju me fez o convite, eu fiquei super feliz, porque se existe um lugar que eu me encontro e me reencontro, é na comunicação.
E falar de comunicação climática, para mim, ela perpassa por vários insights da minha própria vida, porque eu era nova no tema de clima, ainda sou, tenho 2 anos e meio de trajetória, mas a intensidade das coisas que eu vivi e me propus a aprender mexeu muito com o meu olhar, com a minha cosmovisão, com o que eu realmente esperava para o meu futuro, e eu consigo agora ter novas perspectivas a partir dessa vivência da comunicação. Então, eu queria me apresentar rapidamente. Eu sou Andréa Coutinho, sou carioca, eu estou aqui no Rio. Eu tenho mestrado em Relações Étnico-Raciais, me formei em jornalismo em 2015 e, atualmente, eu acabei de fazer uma transição profissional e estou coordenando a comunicação de um eixo chamado Justiça Climática e Socioambiental do Instituto Alana, em São Paulo. É uma mudança muito recente e eu vou tentar contar para vocês um pouco quais foram os passos que me levaram para essa transição que me transformou tanto, tem me transformado e me desafiado tanto. Mas antes, eu queria dizer que faltam 9 dias para o meu aniversário, eu vou fazer 30 anos, e eu estou muito nostálgica sobre essa última década. Por quê? Porque foi nessa última década que eu me formei, que eu fiz mestrado e que eu conheci a arena climática, né? Então, não só essas conquistas e descobertas profissionais, além das minhas questões pessoais, dos caminhos da minha vida, eu acho que essa década foi muito decisiva, assim, tem moldado muito a minha identidade, o meu autoconhecimento. E hoje, durante a meditação da Luana, excelente, aliás, eu fiquei pensando assim, que legal, que oportunidade de estar aqui e relembrar o passado e tentar construir novos olhares sobre a comunicação, que foi meu espaço de conflito e de descoberta. Por quê? Porque falar de clima, para mim, eu passei pela fase do pavor, nossa, que coisas técnicas, como que eu vou furar essa bolha num lugar institucional, como que eu vou me reinventar e reinventar a linguagem, reinventar forma de comunicar, reinventar caminhos para trazer uma mensagem com clareza, com efetividade, que as pessoas conseguissem se identificar, né? Que não fosse abstrata, como alguém falou aí durante o exercício proposto pelo Luciano. Então, essa última década foi muito significativa. Eu estou contando os dias, eu nem gosto de aniversários, mas eu penso muito sobre como ela me trouxe até aqui. E eu sempre, dos meus princípios é tentar deixar um legado e impactar positivamente pessoas, seja através do meu trabalho, seja através do meu cotidiano. Então, a minha missão como comunicadora, como mulher e mulher negra, é trabalhar para que as pessoas não sejam apagadas. Então, narrativas pelo clima importam e narrativas diversas importam. O tema dessa apresentação é Novos Tempos Demandam Novas Vozes. Então, o modelo de comunicação ultrapassado, que eu julgo que algumas organizações têm hoje, não nos cabe mais para comunicar e ir além, com criatividade, com entusiasmo. Então, para falar de clima e engajar pessoas, mobilizar, como a apresentação anterior trouxe, a gente precisa se reinventar. E o lugar da comunicação institucional, como muitos pensam, não é um lugar de engessar essa criatividade. Não deveria ser, né? A Ju disse perfeitamente como que alguns lugares não valorizam a comunicação e como alguns lugares limitam a comunicação a um papel muito operacional, mas quando a gente consegue fazer o operacional e, ao mesmo tempo, impor estratégias com criatividade, com leveza, com diversão para comunicar um tema tão duro e tão difícil, eu considero isso um triunfo. Então, eu queria falar um pouco do meu ponto de partida no clima, na arena climática. Em maio de 2018, eu aceitei um grande desafio de coordenar a área de comunicação institucional do Instituto Clima e Sociedade, que é uma organização aqui no Rio de Janeiro, que tem como missão financiar e apoiar projetos diversos nas áreas de energia, transporte, uso da terra, economia de baixo carbono e política climática e engajamento. O ICS, como a gente chama a abreviação, a sigla, ele tem algo muito peculiar da filantropia, que é mobilizar recursos pelo clima, entendendo que a agenda climática é uma agenda de longo prazo. Então, a organização financia outros coletivos, como o Engajamundo, como o CEBEDES, como o ITDP, são organizações técnicas e, ao mesmo tempo, ativistas. Tem um perfil muito forte que transita entre a filantropia, a cadeia
academia, a sociedade civil e o setor privado. E o meu desafio era como que eu ia repercutir isso de maneira clara dentro de um escopo, e o ICS é uma organização que está crescendo muito, então a cada ano aumenta-se o número de organizações donatárias. Então, como priorizar e como entender, em primeiro lugar, esse tema para conseguir comunicar de forma clara, para que a minha linguagem não seja uma linguagem que embarrere o conhecimento, mas que agregue para outras pessoas de outras vivências. Então, meu primeiro ponto de partida foi mergulhar, né? Eu fiz faculdade aqui no Rio de Janeiro, na PUC-Rio, e eu lembro que tinha uma matéria que não era obrigatória, que era de jornalismo ambiental. E eu nunca fiz essa matéria, eu me formei e não fiz. Mas quando eu me vi diante desse desafio, a primeira coisa que eu fiz foi bater na porta da PUC, do Departamento de Comunicação, e pedir que eles me aceitassem como ouvinte, porque eu tinha que aprender tudo, né? Então, desde os conceitos essenciais para a discussão climática, para ser capaz de escrever, para ser capaz de fazer correlações, quanto quais eram os principais acordos da agenda, o que significavam algumas terminologias, e como que a partir disso eu podia fazer a minha reflexão a partir do meu olhar, que é muito guiado por questões de gênero e de raça. Então, foi a partir desse mergulho no técnico, eu consegui entender que a prática exige um pouco mais de criatividade. Eu adorei que o Luciano falou isso várias vezes, e como o clima, ele sempre traz mais notícias, às vezes eu ia nos eventos e saía arrasada, assim, porque ou as estatísticas são muito desanimadoras, ou algumas discussões são feitas de forma, são organizadas de uma forma muito excludente, né? E para quem tem um desejo genuíno de mergulhar, existem barreiras, a começar pela linguagem, e porque é uma comunidade muito acostumada há anos a falar entre si, com os mesmos perfis, e geralmente homens, brancos, héteros. Então, inclusive, eu queria dizer que uma das minhas maiores inspirações de lideranças climáticas são mulheres jovens, são pessoas com quem eu me inspiro, pessoas com quem eu aprendo, e pessoas que eu tento usar da experiência para citar e para serem as minhas referências, porque a gente já tem referências demais do passado. Então, essa nova geração de lideranças jovens climáticas me inspira muito, porque aprendeu que o desafio do passado, da comunicação, precisa evoluir. Enquanto a gente estiver nesse modelo que nos trouxe até aqui de uma comunicação ultrapassada, a gente não consegue mudanças sistêmicas e estruturais. Então, essa foi a minha pergunta a partir de um lugar institucional. Como vencer esse conflito da técnica para a prática? Como que eu comunico, como que eu organizo essa comunicação, essa área, de forma que as pessoas reconheçam os projetos, tenham acesso a estudos de qualidade, a produção de evidência, mas ao mesmo tempo entendam que falar de clima é falar de vida, né? Falar da minha perspectiva de futuro. E aí eu queria super compartilhar com vocês um case que foi um dos projetos apoiados pelo Instituto Clima e Sociedade ano passado, que mudou muito a minha perspectiva de comunicação. Não sei quantos tiveram a chance de conhecer ou visitar, para quem está no Rio de Janeiro, a exposição o dia seguinte. Foi uma exposição que ficou aqui no Rio, fez um ano agora, entre 1º de outubro de 2019 e 1º de novembro. E foi uma exposição que tinha como missão expor causas, efeitos e soluções das mudanças climáticas de uma forma democrática. Então, se alguém conseguiu visitar essa exposição no Rio de Janeiro, eu queria super saber, comenta aí no chat, por favor. A exposição foi organizada por um jovem, uma liderança climática também, que tinham anos e anos de estrada pela comunidade do clima. Ele estudou jornalismo também, mas ele, assim que saiu da faculdade, já entrou nessa área de sustentabilidade e mudança climática. Então, ele ia em muitos workshops, em muitos eventos, participava de palestras e percebia que a mensagem tinha um limite de compreensão. Ou eram as mesmas pessoas que mergulhavam no tema e dialogavam entre si, mas nunca tinham um público jovem, ou mais jovem, ou de pessoas negras, de pessoas indígenas. Era um coletivo muito fechado. Então, em vista dessa problemática, ele pensou numa exposição que pudesse ser democrática, imersiva, interativa e sensorial.
Como? Teve uma pesquisa que embasou a concepção e a curadoria do processo de pensar mesmo, processo inicial de pensar a exposição, que mostrou que a gente retém só aproximadamente 10% do que a gente lê, 20% do que a gente escuta, 70% em média do que a gente participa, né, de grupos e reuniões, mas 95% do que a gente sente. Então, o objetivo da exposição era fazer com que as pessoas sentissem os efeitos das mudanças climáticas, porque ela tinha vários módulos, e a partir desse sentir, desse experienciar, o que é a crise climática, que é um problema do agora, não é um problema do amanhã, apenas, como que essas pessoas conseguiriam, a partir dessa experiência sensorial, sair com uma nova perspectiva de entendimento e de ação para a crise climática. E não era restrito para jovens, integrou todas as idades, de crianças a idosos e todas as classes sociais. Uma crítica que eu tenho a essa exposição é que ela foi na Barra. E para quem conhece o Rio de Janeiro sabe que a Barra é um lugar distante e num bairro muito elitista. Mas, para além disso, eles conseguiram organizar um tipo de transporte de crianças de escolas públicas, de pessoas de bairros mais afastados, para que pudessem ter a chance de entender a exposição. Então, eu quero passar rapidamente pelos módulos da exposição, que para mim foi um exemplo de quando a gente quer inovar a comunicação climática, independente do seu lugar de comunicação institucional, ou da grande imprensa, ou de outras iniciativas alternativas, é preciso pensar no receptor dessa mensagem. Então, essa exposição foi feita para que as pessoas entendessem o tema, e não só entendessem, mas como se relacionassem com a própria vida, relacionassem com o próprio estilo de vida. Então, Opa! Não está passando, travou? Foi. Vamos lá. O primeiro módulo, a gente chegava e se deparava com a exposição e se fazia a pergunta, né? Que cidade a gente tem hoje? Que cidade a gente quer ver amanhã? E aí, você era direcionado. Existia uma ordem para você passar pelos módulos da exposição, mas você era livre para fazer o caminho que você quisesse. Porém, seguir a ordem era muito importante porque tinha essa intenção lúdica, interativa e imersiva. Então, para você mergulhar de acordo com a lógica da exposição, embora você tivesse liberdade para seguir a ordem que você quisesse, existia um caminho a ser percorrido que foi pensado para que esse aprendizado ele fosse em doses homeopáticas e fortes, em termos de emoção mesmo. Então, o primeiro módulo, ele era sobre desordem, e era para mim um dos módulos mais fortes. Era uma sala muito escura, com paredes e tetos altos que mostravam alguns eventos climáticos ao redor do mundo, através de vídeos, e você tinha uma sensação térmica. A sala ficava quente e mostravam imagens fortes de incêndio. Você sentia chuvas, você sentia tremores, vento, percebendo que a intensidade climática ela era real. Então, para quem ia disposto a estar presente ali naquele momento e viver a exposição, era muito impactante. E esse era um módulo que as pessoas saíam chorando muito, porque entendiam que estavam ali e que a crise climática era real, estava acontecendo hoje, estava acontecendo naquele momento. Então, esse módulo também tinha o objetivo de mostrar que as mudanças do clima são democráticas, mas são o tema é democrático, mas a forma como atinge pessoas, cidades e populações não é democrática. Então, significa que os estragos não são sentidos da mesma forma, e eles ilustravam isso a partir da transição. O segundo era Desumanidades, que mostrava quem são as vítimas dos extremos climáticos. Ele tinha essa perspectiva da tragédia, mostrava tempestades, furacões, mas nesse módulo ele tinha o objetivo de sensibilizar o público, conhecendo histórias de pessoas reais que enfrentaram consequências das mudanças climáticas, mas conseguiram sobreviver. Então era um módulo que trazia narrativas de vida reais de pessoas que enfrentaram e sobreviveram à crise climática. E como a gente tem alguns dados que às vezes nem sempre são bons, de mortes, e isso é real, a gente precisa mostrar isso, mas também
eu nunca tinha ouvido depoimentos de pessoas que beiraram a morte, mas sobreviveram e, a partir disso, abraçaram a causa do clima como a causa de vida pela sobrevivência, pelo alarme. Tinha um módulo informativo, que era de transformação, era um módulo muito importante porque trazia e reunia esses dados, né? Como surgiram as megacidades, como surgiram as metrópoles, e era um módulo que unia muita tecnologia, sabe? A partir dali a gente conseguia se relacionar com as informações, entendendo o processo de formação das cidades e como elas afetam gravemente o clima. E o último era o módulo de transformação, que trazia uma mensagem de esperança. Não sei quantos compartilham da mesma opinião, mas em alguns eventos, ou as mensagens são muito alarmantes e desmotivadoras, assim, que você sai e fala assim, caramba, como que eu me posiciono frente a um problema global tão desanimador? Mas a gente precisa de mensagens de esperança para além dessas estatísticas e dados tão graves. Então, esse módulo se propunha a trazer uma mensagem de esperança sobre o futuro que a gente deseja. Mostrava os espaços organizados, limpos e um futuro que pode ser possível se a gente engajar a sociedade, se a gente engajar a juventude, se a gente engajar as crianças nas escolas com educação climática de qualidade. Então, era um momento que trazia um pouco de um renovo, assim. O cenário é ruim? É ruim. Se a gente aprender, a gente consegue mudar a rota. E aí, por fim, o Revolução, que era um cenário interativo que unia um pouco dos módulos anteriores, mas que permitia que as pessoas se aprofundassem rapidamente no tema com alguns dados, com algumas previsões e visualizassem alguns caminhos sustentáveis para a solução rumo a uma economia de baixo carbono e um futuro mais climaticamente seguro. A exposição teve um engajamento muito forte no Rio de Janeiro e existe uma promessa que ela vá para São Paulo assim que a pandemia deixar. E para mim, ela foi o primeiro grande projeto de comunicação do Instituto Clima e Sociedade que teve esse diálogo com as diversas idades, com as diversas populações e trouxe o clima, trouxe questões de raça, questões de gênero, questões de desigualdades para a pauta climática. Porque o que acontecia muito e que eu via como problema de comunicação era falar de clima sem perpassar por essas interseccionalidades tão importantes e que estruturam tanto a sociedade brasileira. Então, essa exposição, eu senti que ela deu conta, né? De um olhar de gênero, de um olhar geracional, de um olhar de desigualdade, de um olhar racial, porque ela conseguiu trazer esses atores, essas narrativas, para comunicar a crise climática sem ser de uma forma parcial apenas ou de um grupo elitista apenas. Então, partindo disso, eu aprendi nesses 2 anos e meio que eu coordenei a comunicação, que a gente realmente precisa de novas vozes narrativas para pensar em iniciativas como essa, né? Não acho que existem só exposição como um grande case de comunicação, existem campanhas de mobilização maravilhosas que invadem as ruas e engajam pessoas também de todas as idades, mas a gente precisa ir além do técnico e uma coisa que que as organizações do terceiro setor fazem muito, são estudos de muitas páginas, com muitos dados, muito importantes, que têm o seu valor para qualificar debates e influenciar tomadores de decisão. Mas a gente precisa da juventude inovando estratégias e fazendo essa discussão ser uma discussão de todos e para todos, né? Então, são essas novas vozes que eu anseio e que eu vejo aqui e que eu realmente, nessa próxima década que eu vou entrar, eu quero vivenciar e acompanhar. E aí, partindo um pouco para o final, eu tive o privilégio a chance, o privilégio, o presente de estar na última COP em Madrid, ano passado, e foi a minha primeira COP, foi o meu primeiro mega evento climático, e lá, além de ter algumas percepções sobre a comunidade climática comprovadas, que vem um pouco das minhas inquietações que eu dividi com vocês ao longo dessa apresentação, eu tive um divisor de águas muito importante para a minha caminhada dentro dessa área, que foi entender que eu queria trabalhar com justiça climática além da comunicação. Na COP, eu organizei uma mesa, um painel, no meu último dia, que trouxe o tema de justiça climática com perspectiva de gênero, de raça e de classe.
foi um evento que ele não foi muito, ele não teve um público tão grande, mas o público que estava se envolveu muito com as narrativas. Eu trouxe uma pessoa do Rio de Janeiro que falou sobre mobilidade urbana, uma mulher negra de Cabo Verde que falou sobre as mulheres de ilhas em Madagascar, e a gente teve também a Karina, que é uma ativista, Karina Penha, uma ativista do Engajamundo, aqui aí do Maranhão. E essas três experiências trouxeram um olhar de clima a partir de suas vivências. E trouxeram algumas críticas duras à comunidade climática por ignorar as interseccionalidades na hora de formular suas políticas climáticas, na hora de fazer suas comunicações. E para mim foi um evento muito marcante, porque ele envolveu falar não só dos lugares de fala representados, mas também falar de diversidade e pluralidade de vozes na agenda do clima. Então, foi um evento rápido, de 1h30, mais ou menos, em um dia de agenda muito agitada, e me marcou porque eu saí de lá falando assim, é isso, justiça climática, esse conceito que ainda não é oficial pelas Nações Unidas, no sentido de abordar esse casamento entre direitos humanos e mudanças climáticas, mas ele já tem sido usado por algumas organizações, não só por áreas, e tem esse sentido. Na verdade, tem dois sentidos. Um de litigância climática, né, de trabalhar por advocados do clima, e também esse de representatividade das pessoas que estão faltando na agenda climática. Então, é por esse segundo sentido que eu mergulhei nessa transição profissional que eu fiz. Eu estou num programa chamado Prioridade Absoluta, do Instituto Alana. É muito recente, hoje eu faço 3 semanas, então eu estou processando ainda toda essa mudança, mas entendendo que em qualquer lugar que eu estiver, seja da sociedade civil ou qualquer outro setor, a comunicação não pode se limitar apenas a termos técnicos, ou apenas a estatísticas, ou apenas a previsibilidades que são desanimadoras. A gente precisa conectar com realidades de vida e com interseccionalidades diversas. Eu coloquei essas fotos de diversas mobilizações, porque quando você pesquisa por referências de justiça climática no Brasil ou no mundo, você geralmente se depara com imagens de manifestação, né, de pessoas que vão às ruas advogar pelo clima, e não só advogar, mas lutar por representatividade na agenda climática. E essa foto aqui é muito emblemática, porque eu estava numa viagem minha, de férias, e eu encontrei essa pessoa, numa praça, num domingo, com esse cartaz. E eu fui falar com ele, eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Hoje é domingo, protesto. Ele é um protesto individual, eu me sinto comprometido em estar todo dia aqui, porque eu acredito que as mudanças climáticas, elas precisam do engajamento global, mas que as mudanças individuais também fazem diferença para a mudança de comportamento e para influenciar políticas públicas. Achei muito curioso, né, porque eu venho de uma reflexão de que mudanças comportamentais são importantes, mas que a gente precisa mesmo de mudanças, são influenciar políticas públicas para que as mudanças contemplem mais populações, mas ele estava lá a tarde inteira com seus cartazes e não era um dia apenas, assim, ele realmente é comprometido com essa postura de protesto individual. Bom, é um pouco desse conteúdo que eu queria dividir com vocês. Para mim, falar de clima é falar de trajetória, é olhar para trás, entender o quanto esse assunto invadiu a minha vida e é dono de paixão, de entusiasmo e, sobretudo, de uma luta por igualdade, assim, por um futuro que não é só climaticamente seguro, mas é inclusivo. Então, eu estou super à disposição para dividir mais sobre a exposição ou sobre outras iniciativas que eu considero de sucesso na comunicação institucional. E obrigada, muito obrigada. Obrigada, Andréia. Demais. Demais. Uma apresentação complementou a outra. Tô bem feliz e empolgada com essa aula. E queria falar sobre seu último slide, que você colocou as fotos das manifestações, né? Geralmente nas COPs, as COPs duram 2 semanas, e aí no sábado do meio tem uma, né, mobilização, manifestação da sociedade civil, que já é tudo combinado. E como
como a Andrea falou também, o Luciano falou, esses espaços das COPs são muito tipo, sem graça, né? Porque em sua maior parte são homens brancos, velhos, engravatados, andando de um lado para o outro, comendo uns sanduíches ruins e conversando, e não tem oportunidade de foto, né? E aí esse momento das manifestações é um momento, né, colorido, diverso, que tem várias oportunidades de foto e são as fotos que acabam ilustrando os jornais e também né, os programas de TV e tal. E vou aproveitar então esse gancho para passar para Carol. Mas antes disso, gente, ó, a gente, só para falar nossa matemática, né? Cada palestrante tinha 20 minutos para falar, a gente tinha mais 5 minutos de meditação, mais a dinâmica dava 75 minutos, mas agora a gente está faltando 5 minutos. Então, para onde esse tempo foi? Para vocês entenderem como é que a gente faz a matemática das coisas. E aí a gente vai extrapolar, né, o tempo um pouquinho. E vou passar para Carol. E depois a gente, quem puder ficar, a gente fica, conversa até nosso teto, a gente coloca até as 9. Quem puder ficar, senão vai ficar gravado. Tá bem? Ju, Oi. desculpa cortar. Tem uma pergunta para a Andrea da Ive. Você acha que a gente deixa para o final ou faz agora? É uma só. Vamos fazer agora, como fez com o Luciano. Vamos fazer? Bem, Andrea, vou ler aqui a pergunta da Ive para você. Como as áreas de justiça climática e racismo ambiental se relacionam? Elas são a mesma coisa? São diferentes? O que diferencia? Obrigada pela pergunta. Ih, o microfone caiu. Obrigada pela pergunta, Ivy. Existe para mim a compreensão para aprender a diferenciar esse conceito. Tem um que eu acho super intenso, que é o apartheid climático, que eu falo pouco porque ele ainda não é um conceito. Foi um conceito que foi trazido numa agenda da ONU, mas ele não é ainda tão oficial, assim como outros conceitos que a gente fala e, enfim, espalha e não sabe exatamente de onde nasceu. Mas o racismo ambiental, Ive, ele vem de uma discussão de territorialidade. Falei certo? Uma discussão territorial, né? A gente pode entender o quanto o território ele influencia em marcadores raciais. E isso a gente pode pensar, por exemplo, o quanto os centros periféricos estão afastados das cidades e o quanto isso reflete, por exemplo, em oportunidades ou falta de oportunidades para uma população mais afastada. Então, a gente está numa discussão territorial. Também, quando a gente pensa na população quilombola, por exemplo, o quanto a questão territorial do marcador do território, da região, influencia nas oportunidades, nos conflitos territoriais, e, enfim, em tantas mazelas que essa população sofre. Quando a gente fala de justiça climática, ela é mesmo um casamento de pensar clima à luz dos direitos humanos. Então, é uma discussão mais de clima, né? Não propriamente ambiental. E esse conceito, além de político, ele chama atenção para a impossibilidade de se discutir clima sem trazer as pessoas afetadas, as principais pessoas vulneráveis afetadas pela crise climática. Então, a justiça climática, ela evoca a representatividade, evoca as pessoas vulneráveis para a centralidade das discussões e também requer justiça sobre as injustiças climáticas. Então, eu acredito que são temas complementares, mas são conceitos pré-definidos de acordo com a perspectiva ou do território ou da mudança do clima. Bom, eu posso falar mais, mas eu acho que a gente está com o tempo correndo, então eu acho que eu consegui responder. Se não conseguir, me fala que eu respondo melhor no chat. Carol, tá por aí? Então vamos lá. Boa noite todo mundo. Boa noite, Ju, Andréia, Luciano. Uma delícia ouvir vocês dois, muito bom. Tô numa cilada, né? Porque primeiro eu sabia que essa conta de humanas não ia dar certo, porque são 3 universos de comunicação muito
muito ricos. Então, eu acho maravilhoso que a gente tenha essas 3 perspectivas unidas aqui, mas eu sabia que esse tempo não ia durar. Tanto que a primeira coisa que eu queria falar para vocês, isso eu já sabia que eu ia dizer antes da gente começar, é que eu estou muito feliz de compartilhar com vocês hoje e eu fico à disposição para aprofundar no que vocês acharem que vale. Se vocês acharem que vale ter um café, um Zoom, uma conversa mais aprofundada em algum dos pontos, porque a gente tem uma diversidade na nossa audiência, né? Assim, a turma tem muitos perfis e esses 3 universos que estão aqui hoje são complementares, né? Alguém perguntou para o Luciano se era um contraponto. Eu, como repórter, vejo como estratégias complementares e a gente precisa de todas elas. Na verdade, a gente precisa do ativista radical que vai gritar e que vai fazer um escândalo, uma cena, e a gente precisa do ponderado que vai negociar, né, e vai tentar trazer um outro lado mais para perto. Todos eles são muito importantes, assim. Eu acho legal a gente ouvi-los e ver com qual deles a gente se identifica, né? Então, me apresentando, meu nome é Ana Carolina Amaral, eu sou repórter de meio ambiente na Folha de São Paulo. Estou escrevendo com exclusividade para o jornal desde 2018, antes eu trabalhei como freelancer e eu trabalho com meio ambiente há 20 anos, na verdade, mas eu juro que eu não sou tão mais velha que a Andréia. Eu fiz 32 anos no final de semana, mas eu comecei muito nova. Eu que cheguei. Não, você fez coisas maravilhosas. Eu que comecei cedo e fiquei tentando fazer jornalismo. Eu escolhi fazer jornalismo com 12 anos de idade. Eu só consegui fazer o jornalismo que eu quero fazer, que fala com o público geral, há muito pouco tempo. Eu passei por muitas outras coisas antes. Assim, eu comecei na 5ª série na escola, quando eu me toquei do problema que a gente tinha. Eu comecei um grupo de estudos de educação ambiental, que existe até hoje, inclusive, está formando vários adolescentes assim, engajados, muito legal. E no grupo, todo mundo tinha ideias super criativas de comunicação, como as que vocês viram aqui, né? Com uma exposição, uma coisa bem humorada. E a minha ideia era sempre fazer um jornal, assim, eu não tinha muita criatividade, eu sempre queria fazer um jornal. E eu percebi que então era melhor ir para o jornalismo e fazer essa comunicação com esse objetivo de compartilhar com o público geral. E aí eu fui para a Unesp, lá eu fiz um grupo de estudos também para falar de jornalismo ambiental, com um jornalzinho que a gente distribuía para as escolas públicas, então tinha esse foco também um pouco educacional ainda. E de lá fui trabalhar com ONGs, trabalhei na política, trabalhei na Câmara Municipal de São Paulo. E aí aí eu tive a oportunidade de trabalhar na TV Brasil, que é uma TV pública, e fui repórter lá e cobri a Rio+20. E aí, com a Rio+20, eu tive um incômodo que eu achei que Rio+20 significa que a gente está há 20 anos falando da mesma coisa, né? Então, o que a gente está fazendo errado nessa comunicação que ela ela não nos tirou muito do lugar? E aí me veio aquela frase do Einstein, que você não pode resolver um problema com a mesma mentalidade que o criou. E aí eu fui buscar num mestrado uma resposta que foi o jornalismo holístico, que é um mergulho assim que eu posso compartilhar se ressoar assim para alguma parcela de vocês, a gente pode aprofundar numa outra conversa. Mas eu saí desse mestrado no Schumacher College na Inglaterra com uma proposta de fazer um jornalismo que ligasse mais os pontos e que não mostrasse a pauta ambiental como mais uma coisa engavetada entre tantas outras pautas, né? Tem a questão política, a questão cultural e aí tem a questão ambiental. Então, trabalhar mais essas relações, né? Que eu acho muito legal que a Andrea chama de interseccionalidade, que a gente chama da abordagem holística, né? Que é ver a realidade como um todo, sem essas divisões. E aí, quando eu saí de lá, eu percebi que eu nunca tinha trabalhado a pauta climática e me joguei na COP 21, que foi a COP da assinatura do Acordo de Paris em 2015. E eu tive a sorte de trabalhar com um editor, que era o Alexandre Mansur, que me falou assim, olha, não vai nas notícias que está todo mundo dando, porque para isso a gente tem agência de notícias dá conta disso. Vai no seu olhar do que você acha que não está
sendo, enfim, que não está tendo atenção e que poderia ter mais atenção. E esse toque que ele me deu nessa época me guia até hoje. Eu passei a cobrir essas COPs, cobri todas as COPs de 2015 para cá, com esse olhar de colocar luz no que está na sombra, ou que está na penumbra, no que não está sendo olhado. E eu comecei a cobrir muito mais bastidor, que a Ju falou como a parte monótona e chata da COP, mas que eu adoro, eu acho riquíssimo, eu adoro aqueles corredores, porque é ali naquele burburinho onde ninguém arrisca ir para o microfone, sabe? Aquele corredor, aquele bastidor, para mim, fala muito mais alto do que aquilo que é anunciado no microfone. E foi nessas conversas de corredor, assim, que a gente teve algumas histórias, não sei se dá tempo de compartilhar, vou compartilhar bem rapidinho com vocês, que eu consegui ver um papel do jornalismo ali, que não é aquele jornalista que atua como um pombo-correio, que fica levando informação que está pronta e definida para uma massa de pessoas que não participam da história. Né? Então, em oposição a essa visão do jornalista como pombo-correio, que é uma coisa que eu não quero fazer, eu procuro nesses bastidores trabalhar o jornalismo como parte de um ecossistema, que é o ecossistema midiático, né? Então, quando a gente vê o funcionamento da sociedade como um ecossistema, assim como a natureza tem os feedbacks naturais, né? Então, a natureza tem condição de tomar consciência que está acontecendo alguma coisa, por exemplo, estou com fome, né? E você toma consciência que está com fome, e aí você come, e aí aquilo muda. Eu só sei esse exemplo de feedback, vocês devem saber outros. Mas eu acho esse simplesinho mais fácil de lembrar como esse ciclo acontece a partir da tomada de consciência. E o jornalismo, para mim, tem esse papel de trazer para o ecossistema da sociedade a consciência de que tem uma coisa acontecendo e a gente precisa lidar com ela. Então, é a partir desse diagnóstico honesto, que eu acho que não tem nenhum objetivo além desse, que eu acho que já é muito quando a gente consegue fazer, que é um diagnóstico claro e honesto do que está acontecendo, a partir daí a sociedade consegue se mobilizar, seja para reafirmar aquela direção que foi colocada à luz, seja para mudar aquela direção. E na COP de 2016, que aconteceu no Marrocos, logo depois da assinatura do Acordo de Paris, a gente começou a ter essas conferências com a missão de regulamentar o acordo. E acontece muita movimentação nessas conferências também em relação ao cenário nacional, né? Porque elas são vistas também como uma oportunidade de mobilizar pautas que não estão rolando aqui. E ao mesmo tempo que estava rolando a COP lá, estava no Congresso brasileiro passando uma lei que tinha um jabuti que tentava dar subsídios para a energia do carvão. E eu fiquei sabendo disso num corredor, um ativista que é o Pedro Teles, que estava no Greenpeace na época, me falou, olha, amanhã a gente vai soltar no jornalzinho da COP esse artigo criticando o projeto que está passando no Congresso. Eu falei, bom, me passa esse artigo que a gente dá em primeira mão, então a gente deu na Folha, junto com ao mesmo tempo que saiu na COP, saiu na Folha, e aí começou toda uma mobilização. O Itamaraty ligou, porque é raro, né? Mas o Itamaraty ligou pro Temer, na época que era o presidente, e falou, olha, isso está pegando muito mal, e estava repercutindo mal aqui por conta da notícia também, e o presidente escreveu uma carta se comprometendo a vetar o projeto assim que ele chegasse na mesa dele. Até o Ministério do Meio Ambiente me escreveu, uma assessora do Ministério, falando, olha, que bom que você fez essa matéria, continua cobrindo isso, porque a gente está tentando falar com a presidência e não estava conseguindo, e agora teve essa mobilização e eu acho que a gente vai conseguir vetar esse projeto. Então, teve essa movimentação. Às vezes a gente fala, e esse é um exemplo claro, porque como foi tudo muito rápido e muito evidente, as consequências, as mobilizações que surgiram depois da matéria ficaram claras para mim, mas muitas vezes a gente publica coisas e não faz ideia de que tipo de repercussão que isso vai ter, e não vê, às vezes vê lá na frente, depois, nossa, aquele cara que a gente criticou mudou, caiu do cargo e a gente não percebeu, foi perceber depois fazendo outra pesquisa. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente quer matar o mensageiro, né? A gente critica, eu muitas vezes critiquei também, antes de estar dentro, ver como é difícil fazer diferente do padrão. Eu no mestrado, por exemplo, propus muito mais coisas do que eu consigo fazer hoje dentro da imprensa convencional. Mas às vezes essas notícias pesadas e que geram angústia, geram mobilizações. A gente teve um exemplo recente do CONAMA, né? Que a gente teve essa reunião do CONAMA
CONAMA desfigurado, já só com representantes do governo ali, sem representação da sociedade civil. Na sexta-feira a gente fica sabendo que tem uma reunião na segunda, parece que não tem nada que pode ser feito para mudar as decisões que estão na pauta daquela reunião. E aí a gente publicou uma matéria no domingo, dando esse alerta. Do domingo para a segunda surgiram cartas de promotores no Ministério Público para o ministro, um processo judicial de deputados tentando anular na justiça as decisões daquele conselho. Então tem um papel, quando a gente começa a ver a produção do conteúdo, né, com esse papel de trazer um diagnóstico para um ecossistema que se mobiliza a partir do que está na luz, a gente consegue entender melhor o potencial e o poder das notícias que são muitas vezes angustiantes mesmo. E essa angústia para mim também, muito difícil, mas é também um combustível, né, que nos move e que não deixa a gente ficar confortável como se tivesse alguém para resolver. Ah, não, que bom ter esperança, olha que linda essa notícia. Às vezes a gente fica muito feliz, né, de ver, olha, tem alguém fazendo, nossa, que bom saber que tem alguém fazendo, mas aí a gente descansa e assim, não tem ninguém cuidando disso e garantindo, olha, a gente vai atravessar essa numa boa, sabe? Eu falo, às vezes as máscaras de oxigênio não cairão e a gente precisa mesmo encarar esse diagnóstico, né? E acho até que os negacionistas, por exemplo, eles já assumiram que existe isso e reagiram com a negação, né? E tem uma parcela da população que ainda não assumiu que existe uma crise climática, e a gente precisa comunicar para essa parcela também, para que ela passe a reconhecer que existe, né? E aí as reações são diversas. Você pode, uma vez que você se depara com esse diagnóstico, você pode negá-lo, ou você pode fingir que ele está mais ou menos resolvido, ou você encara, ou você fica depressivo. Aí é um outro contexto que a gente precisa lidar, mas esse primeiro passo de dar o diagnóstico claro e honesto, ele não, assim, na minha visão, ele não pode ser aliviado. Ele precisa, até por uma questão de responsabilidade, ele precisa dar conta do tamanho do desafio, né? E eu acho que, assim, respeito ao tempo de vocês, as perguntas que podem surgir, não sei se eu aprofundaria nessa parte do jornalismo holístico, mas só para trazer se vocês quiserem, a gente pode fazer uma outra conversa sobre isso. Mas só para fazer dois pontinhos aqui sobre o que surgiu já na conversa até agora, na minha perspectiva, não existe fazer entender. Às vezes, quando a gente quer comunicar uma crise, a gente tem essa ansiedade de que as pessoas têm que entender isso. Como que eu faço ela entender que isso está acontecendo? Né? E não existe fazer entender, né? As pessoas, elas se conscientizam, né? Não é a gente que enfia a consciência na cabeça da pessoa, né? E tem conteúdos que podem sensibilizar mais ou menos, chocar mais ou menos, mas eu acho que a gente precisa confiar que a nossa ação também tem um limite, né? Que a gente, enfim, como a pessoa recebe isso já foge do nosso controle, né? Embora a gente possa se esforçar ao máximo para que essa mensagem chegue inteira, né? Chegue íntegra. E um último ponto, a gente tem esse debate muitas vezes sobre as mudanças individuais, que a Andrea falou no finalzinho, e eu também tenho refletido muito sobre isso, porque às vezes ela entra de uma forma, ela entra nas conversas de uma forma um pouco ingênua, né? Que é a coisa do, se cada um separar o seu, quem sabe? E eu acho que o poder da mudança individual, ela existe sim, mas ela não é o poder do indivíduo 1 mais o indivíduo 2 mais o indivíduo 3, que se somando chega a 7 bilhões, assim. Isso não existe, né? Que é aquela coisa meio desalentadora que as pessoas falam, se todo mundo fizesse isso, é tão bonito isso que você faz. Isso realmente é uma bobeira, sabe? A gente não vai mudar nada dessa forma. Mas o poder individual, ele é muito grande quando a gente passa a vê-lo como onda. Não é 1 mais 1 mais 1. É o 1 que vira um turbilhão, sabe? É a Greta na frente do parlamento, que daqui a pouco é mobilização, greve pelo clima no mundo inteiro. A mudança
da alimentação brasileira, assim, que tem cada vez mais presente o vegetarianismo, eu vejo como um grande exemplo disso. E que lá atrás eu via com desconfiança, falava, ah, não, imagina, quando? A gente nunca vai deixar de fazer churrasco. E hoje você vê o churrasco com berinjela, com abobrinha, e o restaurante com opção vegana, e no mercado o hambúrguer vegano. E aí foi realmente uma onda, porque o vegetariano, talvez a principal contribuição da mudança da dieta individual não seja você realmente mudar o seu prato no seu jantar em casa, mas é você falar sobre isso. Né? Eu vou sair no restaurante e falar, como assim? Seu cardápio só tem carne. Então isso vai repercutindo, vai reverberando. Então esse poder do pequeno que vai reverberando como onda e criando tendências que a gente não consegue nem identificar onde que começou, isso é muito poderoso. E isso é uma das coisas que eu estudei no mestrado, porque tem uma das disciplinas que eu estudei lá é causa e complexidade. E as mudanças que a gente está vivendo no mundo são muito complexas, né? Às vezes a gente se depara com uma coisa que ficou muito grande, né? Essa onda conservadora, agora que a gente fala, gente, de onde saiu isso? Até ontem a gente estava tão avançado nessa pauta. E... o gatinho quase um papagaio. Fica no ombro. E... às vezes a gente não vê de onde começou aquela mobilização, e é porque ela começa pequeno, né? É aquela frase, o bater de asas de uma borboleta pode gerar um tufão do outro lado do mundo, ela é científica. Ela foi calculada por um matemático nos anos 70, que criou um modelo matemático mostrando que os sistemas complexos são muito sensíveis às condições iniciais. Então, você faz uma mudancinha, um desviozinho de 1 milímetro numa trajetória, e quando você expande para outras escalas e outros níveis, aquilo virou o ângulo completamente, né? Então, o cenário foi completamente alterado. Então, isso é muito poderoso, e é importante que a gente conte que isso está acontecendo, né? O movimento grandioso, muitas vezes, ele já está condenado a uma trajetória que foi definida quando ele ainda era uma semente, a gente não conseguia nem vislumbrar. Então, acho que é legal a gente saber qual que é o nosso tamanho, né, no tamanho dessa crise. A gente fala, nossa, a gente tem uma crise global, ninguém tem solução, mas é legal, é importante, não é legal, é importante a gente olhar para o nosso tamanho nisso, né, e dar o passo que faz sentido para o tanto que a gente alcança, né, para nossa alçada, contando que esse movimento é onda e que isso reverbera, né, e gera outras tendências. Então é isso, identificar qual que é o nosso perfil, né? Assim, se é você virar um profissional de comunicação dentro de uma organização, ou se é você, como um cientista, ter uma comunicação mais trabalhada possível para que você consiga ter uma boa relação com o público diretamente, né? Sem precisar do intermédio de um assessor, por exemplo. Ou se é ir para uma comunicação especializada, ou você falar com o público geral. Acho que a gente precisa de todas essas estratégias, assim. Para mim, sempre foi muito importante falar com o público geral, era um objetivo antigo, assim, que, como eu falei, eu consegui fazer nos últimos anos. Eu fiquei muito tempo na comunicação especializada até vir para a imprensa. Porque eu não consegui estágio quando eu estava na faculdade, porque eu só queria falar disso, e eles queriam estagiários que falassem de tudo. Mas aí agora eles querem alguém que fale disso, ainda bem. E o que eu vejo hoje, por outro lado, é que a internet gera um espaço muito bom para a comunicação especializada, né? Porque a gente tem essa chance de falar direto com o público que quer aquela mensagem. Então, hoje, por exemplo, eu publico uma matéria na Folha e eu fico super feliz quando um grande influenciador da área ambiental, sabe? Como o perfil do fiscal do IBAMA, que tem milhões de seguidores, quando eles retweetam. Eu falo, yes, agora vai. Porque apesar de publicar na Folha, a Folha fala com todo mundo. Né? E quantas daquelas pessoas querem ler a matéria e estão interessadas naquele assunto? Aí você pega um canal que fala direto com esse público interessado e aquilo, no movimento de onda, né, ganha muito mais força, faz muito mais sentido. Então, essa comunicação, o Luciano falou disso, né? Você escolher com quem você quer conversar, isso é muito importante, porque nem sempre falar com todo mundo é o que tem mais força. Às vezes você escolher muito bem um público que é um nó, que tem muitos elos, que por sua vez expande aquela mensagem, né? Sei lá, professores, por exemplo, um público super poderoso, né? E bem específico. Então, é isso. Obrigada, Carol. Nossa, gente, esse é um tema que eu sou apaixonada, então, sensacional. Muito obrigada, Luciano, Andréia, Carol.
A gente, primeiro, Carol, você ofereceu esse café e provavelmente ele vai acontecer aqui, porque a galera dessa Maravilha, eu turma vou adorar. é boa de papo. Já voluntariei o Vinícius para organizar com você, então depois eu vou passar seus contatos para ele, tá? Aí pra vocês verem os horários que você pode e tal, e eu apoio na logística. E a gente tem Ju, algumas. Oi. desculpa, sempre te interrompo assim do nada, Ju. Não? Eu ia falar disso mesmo, das perguntas, se É. elas ficam para o café ou se elas ficam para agora. Acabei de colar aqui no chat. Não, acho que a gente tem. Uma pergunta da Jacélia e uma da Kim. Tem 2 perguntas. Hoje o pessoal tá até mais quietinho, mais tranquilo. E aí a gente. Carol, como você se sente mais confortável? Acho que a gente pode aproveitar esses 10 minutos, se todo mundo topar ficar, e depois a gente aprofunda na conversa. Então tá bom. Vou colar aqui de novo que já sumiu. A pergunta da Jaciele como jornalista, você já foi limitada pela empresa para não cutucar ou não colocar luz em certas causas ou causadores de desastres ambientais? Acontece isso? Acontece. Isso soa meio... Como é que é o cara do meme lá? Esqueci. Significa. Acontece muito. Na Folha, eu nunca tive esse problema. Eu estou muito feliz de estar nessa parceria com a Folha, porque eu estou escrevendo para eles desde 2016 e nunca fui censurada, nunca recebi nenhum toque, assim, olha, alivia aqui, não pega muito pesado, toma cuidado como você vai falar, ou nenhum editor cortou alguma coisa que citava alguma empresa, algum nome. Eu nunca tive esse problema na Folha. A Folha tem me surpreendido muito positivamente nesses anos, assim, com a liberdade de expressão real. Até em janeiro, eu substituí nas férias do Eli Schwartzman, eu ocupei por 2 vezes a coluna dele na página 2. E quando me convidaram, eu perguntei para o editor da página de opinião: você tem alguma orientação? Você quer que eu te mande o tema antes para você checar se é isso mesmo? E, alguma orientação? E ele só respondeu assim: deite e role. Quer dizer, é um espaço de opinião, sabe? É a sua opinião, escreve o que você quiser. Isso é incrível, assim. E tem tudo a ver com a diversidade de financiamento, né? Com uma empresa de jornalismo conseguir se sustentar por várias fontes, não ficar na mão de uma fonte só que ameaçaria a empresa se tivesse alguma coisa negativa publicada. Mas eu já tive esse problema anteriormente, porque antes da Folha eu fiz freelancer para vários veículos. E é engraçado porque eu vi esse problema tanto em veículos convencionais, que na época a gente tinha como veículo de direita, né? Mas hoje a direita foi lá para longe, então viraram veículos de centro, quanto com veículos alternativos ou de esquerda, que muitas vezes são vistos como um respiro de independência, mas que não é tanta independência assim, não só porque também tem quem financie, como também porque tem interesses políticos que movem os veículos e que nem sempre são jornalísticos em primeiro lugar, né? Então eu já recebi esse tipo de devolutiva de editor, tanto de jornal convencional quanto de site alternativo, dizendo: olha, mas não interessa pra gente, se essa matéria não for detonar o governo Temer, a gente não quer, só quero se for detonar. Ou então dizer: nossa, mas é com a Nestlé que você vai brigar? Não, a gente prefere ouvir a empresa antes de decidir pela pauta. Então, eu já tive esse tipo de retorno, assim. Perfeito, Carol, obrigada. Tem mais uma pergunta aqui da Kênia. Como enxerga o papel da divulgação científica na comunicação climática? Qual a inovação necessária para a divulgação científica atingir um maior número de pessoas? Pergunta boa. Nossa, tem um papel fundamental. Eu acho que a gente tem alguns climatologistas no Brasil que se comunicam muito bem, que praticamente dispensam a mediação, assim, e falam direto com o público, né? E acho que o desafio que a gente tem hoje para a divulgação científica é, na verdade, de formato.
né? Acho que tem um esforço que já vem sendo feito pelos cientistas de traduzir essa mensagem. Assim, até o IPCC, né, o painel de cientistas da ONU, tem feito esse trabalho de treinar os cientistas para comunicar o resultado dos relatórios. Acho que eles estão atentos a isso. Mas acho que tem um esforço ainda de criação de formatos, porque eu acho que só a notícia ali, tendo o cientista como fonte, já não é mais suficiente para atrair um olhar curioso que existe, né? As pessoas são curiosas, né? Acho que a gente pode pensar como conversar com elas a partir de outras iscas, né? Que não só mais a matéria anunciando um novo estudo e trazendo o cientista como fonte, que é o trabalho que eu faço, mas eu acho que a gente tem outras possibilidades além dessa. Perfeito. Acho que Ju pode encerrar, né? Bom, então, pessoal, é isso. Como vocês viram, a gente faz a continha faz essa matemática, mas ela nem sempre é exata. A gente vai compartilhar por e-mail com vocês, então, as apresentações que tiveram. Vou subir o vídeo logo mais da aula, da gravação da aula. E também a sugestão da interação entre vocês, de marcarem um café em duplas ou trios para bater um papo, porque o espaço da aula, como a gente está vendo, né, são muitas coisas que a gente quer trocar com o grupo todo aqui. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Ju, Oi. interrompendo pela milésima vez, falar das tarefas extra-classe. Então, é isso que a gente vai mandar falou no começo, né? A ideia deles marcarem um papo entre eles e a gente manda por e-mail também o lembrete. Ah, beleza, tá. E é isso, pessoal. Boa noite, brigadão de novo para o Luciano, para a Andréia e para a Carol. E como vocês viram, vocês vão continuar aqui interagindo com a gente. Obrigada por terem feito parte dessa aula e por participar, né? Integrar essa rede do ICL com a gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pela energia. Valeu, gente. Boa noite.